É isso mesmo que você leu aí na thumbnail e no título do vídeo. Vou fazer essa afirmação super polêmica, porque eu acho, assim, analisando o andar da carruagem, que a franquia Harry Potter está se transformando na franquia Crepúsculo. E nessa crítica aqui de Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, eu vou te explicar em detalhes porque é que eu acho isso e quais são as semelhanças em termos de narrativa que eu estou percebendo entre ambas as franquias. Se você não me conhece, eu sou Bruno Albuquerque, sou sócio fundador da SB Cinema, o talvez maior portal de cursos online de cinema do Brasil. Se você quiser conhecer o nosso trabalho, eu vou deixar aqui no primeiro comentário o link para você ver os nossos cursos. E se você quiser acompanhar as nossas críticas, os nossos conteúdos gratuitos, as nossas aulas, os nossos conteúdos sobre como analisar e como fazer cinema, vai sair muita coisa bacana aí do meu novo filme, Sistema Isolado, muito em breve. Então, ó, se inscreve aqui no canal da SB Cinema, ativa o sininho e deixa o seu like aqui também, para você mostrar para o algoritmo que você gosta do nosso conteúdo, tá bom? Dito isso, vamos lá diretamente para a crítica. E como eu sempre faço, começando pelos pontos positivos. Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, ele tinha uma tarefa não muito difícil, que era ser melhor do que o anterior, Os Crimes de Grindelwald, que pra mim, Ave Maria, cara, que filme ruim, cara. Eu até revi a minha crítica lá na época, um pouco antes de gravar aqui com vocês, eu peguei muito leve com o filme, assim. O filme é pavoroso, ele tem um ritmo todo errado, ele é mal escrito, ele é mal dirigido, ele tem problemas gravíssimos com montagem, ele tem umas escolhas narrativas super questionáveis. Então, assim, não era tarefa muito árdua você conseguir fazer um filme melhor do que aquele, né? Só que, por incrível que pareça, o roteiro do Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, ele consegue ter pontos muito melhores, muito superiores ao filme anterior, e ele é assistível, ele é divertido, pelo menos. A história contada é um pouco mais interessante, acontecem um pouco mais coisas do que no filme anterior, apesar de alguns probleminhas que eu vou falar mais pra frente. Mas tem um outro ponto muito positivo no filme, que me surpreendeu, porque eu não gosto muito do diretor, não gosto muito do David Yates, que dirigiu o Ordem da Fênix, o Enigma do Príncipe, o Relíquias da Morte Parte 1, 2, Animais Fantásticos 1, 2 e agora o 3 também, que é a mise-en-scène, a forma como ele organiza a encenação do filme. E eu fiquei surpreso que em vários momentos desse filme eu achei ele muito bem encenado, a direção dele como um todo me agradou bastante, e ele soube utilizar em diversos momentos os efeitos visuais para compor planos inspiradíssimos, assim, que eu olhei, caramba, olha que plano lindo, cara, olha que composição bacana que ele tá fazendo, que contribui para contar a história, que contribui para nossa imersão, e os efeitos visuais, já puxando esse gancho, do filme são excepcionais. Então, assim, pra mim foi uma alegria imensa perceber isso no filme e me pegar me divertindo com essa franquia Animais Fantásticos, coisa que só tinha acontecido de fato, assim, lá em 2016 com o primeiro filme, que eu gosto muito. E eu revi recentemente com a minha esposa, porque ela nunca tinha assistido, e continuo gostando do filme, gosto até um pouco mais do que eu tinha gostado na época, né? Então, assim, esses aspectos aí, o filme é muito bom, né? E continuando, eu acho que o elenco, como sempre, ele tá excelente, né? Eu preciso fazer um destaque aqui pro Mads Mikkelsen, que eu tava curioso pra ver a performance dele como Grindelwald, porque a performance do Johnny Depp, ela era muito verborrágica, ela era muito exagerada, até mesmo a caracterização do personagem era muito exagerada. Eu acho que o Johnny Depp, ele tinha esse estigma de fazer personagens visualmente muito exagerados e quiseram manter isso no Grindelwald dele, e eu nunca achei que casou muito bem ali. Não tô falando da atuação do Johnny Depp, mas a caracterização dele, que também acaba influenciando na atuação dele, né? Ele compõe um personagem também pensando no visual, mas eu acho que o visual do Grindelwald lá era um pouco exagerado. Aqui eu vejo que a caracterização do Grindelwald do Mads Mikkelsen, ela casa muito mais com a proposta do personagem. Ele tem uma proposta mais sóbria, mais sombria também. Ele tem uma proposta mais séria, mais ameaçadora, mais impositiva. Impositiva? Ele se impõe mais. Eu não sei se a palavra impositiva está correta, mas ele tem na verdade, ele tem uma aura mais amedrontadora do que a do outro Grindelwald, que era mais... lembrava um pouco mais o Voldemort, era um pouco mais expansiva. O Mads Mikkelsen, ele constrói um Grindelwald mais contido, mais aqui guardado, né? Que até em diversos momentos ele soa bastante misterioso, e eu gosto muito dessa abordagem dele. Então eu fiquei muito surpreso assim, mas cara, o Mads Mikkelsen, você assistiu A Caça com ele? Fantástico aquele filme, é um dos meus filmes favoritos da vida, se transformou, e eu vi recentemente, assim, é fantástico A Caça. E aí também, claro, que eu gosto do Ed Redmayne, a galera fala muito mal dele, mas eu gosto do Ed Redmayne, principalmente no Newt Scamander, eu acho que casa perfeito, e ele tem um momento de humor
muito bom no filme. Eu tenho até uma imagem desse momento aqui. Pronto, esse momento aqui. Que é muito legal. É muito divertida essa cena. E eu acho que se dá muito pela dedicação do Ed Redmayne, corporalmente falando, assim. Dedicação física que ele traz pro personagem é muito bacana e casa perfeitamente com a intenção da cena, que é uma cena engraçada. E eu fiquei feliz, assim, de voltar a rir no cinema com a franquia Harry Potter depois do gosto terrível que o filme anterior deixou, né? Mas, contudo, entretanto, esses são os únicos pontos positivos que eu consigo pensar para esse filme que, para mim, ele tá se assemelhando muito à franquia do Crepúsculo na questão de falta de acontecimentos relevantes para a narrativa, né? E aí, já falando disso, já vou puxar para o meu principal problema ainda, que ainda é o roteiro. Ainda é a história, ainda é como ela é contada através de artifícios narrativos do ponto de vista de escrita mesmo, de roteiro, né? Porque a narrativa no cinema, ela é audiovisual, ela é na direção de arte, ela é na direção de fotografia, na mise-en-scène principalmente, que é a união de todos esses aspectos, alguns outros, mas em termos de texto do filme, ele ainda tem graves problemas. Eu acho que, como eu falei, ele é um filme que não vai de lugar algum a nada. E isso pra mim me lembra muito Crepúsculo. Que caramba, você lembra? O que é que acontece no Lua Nova? Qual é a trama do Lua Nova? Eu não lembro. O que é que acontece no Eclipse? Eu não lembro. Os únicos que eu me lembro de fato, assim, é o primeiro e o último, assim. E olhe lá, assim, até que acontece alguma coisa ali no comecinho do primeiro, no finalzinho do primeiro e no último, porque enfim é o último, né? O clímax da história, né? Mas, cara, em Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, assim, os crimes de Grindelwald não acontece nada o filme todo, assim, é uma chatice tamanha. Aqui as coisas até que acontecem, só que você nunca entende qual é o propósito. Tipo, aonde que essa história vai chegar? Qual é o propósito dessa franquia? Porque na franquia Harry Potter, e temos que comparar, porque enfim, né, é a mesma franquia, esse aqui é um spin-off de uma franquia principal, tinha um propósito, era a luta contra o Voldemort. O Voldemort tinha os planos dele, os objetivos dele muito claros. Os do Grindelwald também são, mas é muito parecido com os do Voldemort. Então por que eu tô assistindo de novo isso aqui? Por que eu tô assistindo de novo essa história sendo contada? Sabe? Por que eu tô vendo, aí já puxando um outro aspecto do roteiro que eu não gosto, uma história que tem um protagonista que ele perde o protagonismo da franquia dele. Porque o nome é Animais Fantásticos. O primeiro filme é muito legal, uma das coisas mais legais do primeiro filme é como ele abraça esse conceito dos animais fantásticos. O Newt Scamander é um personagem interessantíssimo e todo aquele universo que ele traz na mala dele é tão interessante quanto. E o primeiro filme é muito bacana. Agora aqui, cara, o segundo filme morreu Animais Fantásticos, assim. Aqui, ele coloca os Animais Fantásticos, cara, numa clara tentativa de dizer assim, olha, tem Animais Fantásticos, viu? Ó, por isso que o nome é Animais Fantásticos. Aqui, ó, deixa eu colocar um aqui, deixa eu colocar outro ali, mas não é o foco principal da narrativa. Isso me incomoda bastante no filme, porque, cara, no primeiro filme uma das coisas mais legais são as criaturas. E aqui estão lá de pano de fundo, estão lá só como um mero recurso narrativo. E olhe lá, porque não tem tanto tempo de tela assim, e eu acabo me perguntando, cara, aonde a gente vai chegar? E era isso que eu me perguntava vendo todos os filmes do Crepúsculo. Gente, onde é que essa história vai dar, cara? Tipo, os personagens são desinteressantes do Crepúsculo, eles não saem de lugar nenhum pra nada, é só sei lá, cara, um negócio não dá pra explicar assim, é uma embromação, pronto, é um embromation ali, e eu tô sentindo esse embromation desde o filme anterior, aqui um pouco menos, mas ainda está lá. Os mesmos pontos negativos do roteiro do filme anterior estão presentes aqui. Ele tem outros pontos positivos, mas os pontos negativos são os mesmos. Isso acaba me deixando... Porra, eu fiquei empolgado pra esse filme, eu pensei, pô, vou dar uma chance, vamos lá, vai ser legal. E não foi, né? Já fui pra essa imagem, eu vou pra essa imagem aqui agora. Então, como eu falei, há um sério problema de desenvolvimento, né? Seja pra nos lembrarmos e nos importarmos com certos personagens, tipo, o Credence. Cara, qual é o arco desse personagem? Onde que ele começou e onde é que ele vai chegar? Não sei dizer. Qual é o arco do Newt? Qual é o arco de transformação no qual o Newt está passando, assim? Porque um arco narrativo é um arco de transformação, é um arco de aprendizado, é um arco de engrandecimento. Os personagens são os mesmos no primeiro, no segundo e no terceiro filme. Você não tem avanço nenhum quanto a isso, né? E também é complicado a gente entender determinadas motivações. Por exemplo, no começo do filme eles falam, Dumbledore diz que o Jacob é importantíssimo para o que vai acontecer. E até agora, uma semana e meia depois que eu vi o filme, estou me perguntando
qual é a razão pela qual o Jacob foi escolhido pelo Dumbledore. Por que o Dumbledore disse que ele é tão importante, cara? Por que ele disse isso? Eu não tenho a menor ideia, eu não sei explicar mesmo, assim, porque o filme vai do nada a lugar algum, né? E eu preciso citar a questão Maria Fernanda Cândido, peço desculpas aqui porque eu esqueci de colocar uma imagem dela. Mas, cara, você me coloca uma personagem tão importante como a Vicência Santos, traz uma atriz tão maravilhosa como a Maria Fernanda Cândido, que é uma atrizaça, ela é excepcional. Daquela série Felizes para Sempre, ponto de interrogação da Globo, ela mata a pau ali. E você não dá espaço pra personagem. Tipo, ela tem uma importância colossal na história. Tipo assim, eu não posso dar spoiler, mas ela é muito importante na história. Mas ela tem, tipo, 2 falas o filme inteiro e pouquíssimo tempo de tela. E essas falas é tipo, obrigada, opa, tudo bom? É tipo isso as falas dela. Eu fiquei, caramba, que desperdício dela, porque ela é muito foda, eu queria mais dela. E por que você coloca essa personagem com tanta importância? E o filme é que eu não posso falar exatamente o que acontece. Ele fala, ó, essa personagem é importante demais, os personagens dizem isso dela. E você não vê isso. Você não vê, você não entende por que aquela personagem está sendo escolhida por um determinado outro personagem por conta de que ela é excelente, que ela é super importante. Por que ela é importante? Eu não vejo, eu não sei, até agora eu não sei dizer, eu não conheço a personagem. Não sei quem ela é, né? Então, eu acho todos esses pontos problemáticos. Pra encerrar aqui, há um problema perceptível na mixagem de som do filme. Talvez tenha tido alguns probleminhas aqui também, porque eu acabei esbarrando aqui no meu fio. Ele tá um pouco velhinho, de vez em quando ele dá um mau contato. Mas no filme, o problema de mixagem de som pra mim é quando tem as cenas de ação. E principalmente nas cenas de combate, cara. Tem 2 cenas. Tem uma cena do Credence contra o Dumbledore, tem no trailer essa cena. E no final tem uma cena do Dumbledore contra como é que é, meu Deus? O Grindelwald. As 2 cenas são visualmente deslumbrantes. É uma cena de ação impactante, com muita destruição. É uma escala épica. Mas o som é completamente apagado. O volume do som parece que ele, despenca nesse momento. E tem até um porquê, talvez, assim, que o filme pode tentar explicar, porque o Dumbledore faz uma paradinha lá, você vai sacar do que eu tô falando, onde os personagens eles mudam de locação. Pronto, pra não dar muito spoiler. Talvez seja isso, que essa outra locação ela é especial, mas ainda assim é uma cena que precisava de um impacto sonoro e ela não tem. Falta esse impacto sonoro porque tem um problema gravíssimo de mixagem de som ali, que até agora eu estou tentando entender o porquê desse problema. E não tem explicação nenhuma. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa minha crítica aqui de Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Se você não gostou, ou se você discorda, ou se você concorda e quer acrescentar alguma coisa, comenta aqui embaixo. Quase que eu esqueço a minha nota 2 de 5. Infelizmente, eu acho que a série tá meio perdida, assim. Eu não tenho muito mais o que esperar dela, não tô mais ansioso pra nenhum outro filme. Pra mim pode rolar aí, o que vier, que for bom é lucro, mas o restante é esquecível. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal da SB Cinema. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje é meu aniversário, então, se você chegou até aqui, me manda os parabéns aí nos comentários que eu vou saber que você chegou até o final, tá bom? Um forte abraço e vida longa ao cinema.